Boa tarde, Gleison. Boa tarde, Cabalão. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Carla. Boa tarde, Gleison. Você que nos faz companhia nesta terça-feira. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Mira. Você pode acompanhar o Jornal da Mira em tempo real pelo aplicativo da Mirante FM, que é gratuito. Também no YouTube, no canal da Mirante FM, no Instagram, em live e no portal imirante.com, além de áudio também em vídeo. E vamos aos destaques desta terça-feira, dia 27. Mulher encontrada morta dentro de um poço em Centro Novo do Maranhão. Governo quer aumentar gastos com auxílio gás, com auge em 2026. Após meses de turbulência, Conselho da Vale elege novo CEO. Anvisa identifica passageiro com sintomas da Mpox no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. O nosso entrevistado de hoje na série com os candidatos a prefeito de São Luís seria Eduardo Braide, mas ele até o momento não compareceu. E vai começar, FMF divulga regulamento do Campeonato Maranhense da Série B. Essas e outras notícias a partir de agora aqui no Jornal da Mira. E mesmo com quase um mês de antecedência, quando foi feita a reunião aqui no Grupo Mirante, com os representantes de todos os candidatos a prefeito de São Luís, Pasto Lumiar, São José de Ribamar, o representante do prefeito, Raposa, o representante do prefeito, assinou aqui a ata, confirmando que o prefeito compareceria a todos os compromissos aqui no Grupo Mirante, mas não fez, faltou mais cedo na sabatina do Imirante e falta agora a entrevista aqui no Jornal da Mira. É importante, Cleiton, até nós estamos também do nosso aplicativo, mostrar que estou aqui com a ata da reunião, assinada pelos representantes de todos os candidatos e inclusive o representante do prefeito Eduardo Braide, o Enéas. Nessa reunião a gente teve os dias, a apresentação dos dias que teria sabatina, entrevista nas rádios, na TV e o sorteio, né? Exatamente. O sorteio da ordem de sorteio. É até importante colocar que todos os candidatos até agora estiveram aqui conosco. O texto fala exatamente isso, olha, em reunião realizada no Grupo Mirante às 9 horas do dia 6 de agosto de 2024, com a presença dos representantes dos partidos, dos candidatos a prefeito de São Luís, representantes também da Rádio Mirante FM, foram acordadas as seguintes ações para cobertura jornalística. Aí inclui aqui a nossa entrevista, tem as regras, o documento fala isso, e o sorteio na presença desses representantes. Eduardo Braide ficou como o 7º entrevistado, no caso o penúltimo, todos até então estiveram aqui: Flávia Alves, Fábio Câmara, Iglesio, Dr. Iglesio, Franklin Douglas, Wellington do Curso, Saulo Arcangeli, e hoje seria o dia do prefeito Eduardo Braide. Amanhã nosso entrevistado será Duarte Júnior. Aqui logo a primeira assinatura do documento é do Enéas Fernandes, representante. Que é o advogado prefeito. E representante do prefeito aqui presente. E aí, assim o candidato perde a oportunidade de esclarecer vários itens que, inclusive, estão nas redes sociais, estão no comentário dos povos, nos programas jornalísticos, de falar de diversos assuntos. Aqui de se defender, por exemplo, quando o próprio Fábio Câmara do PDT falou que no trânsito livre ele só foi tirar das avenidas principais e jogar para dentro do bairro a complicação com o trânsito, e que esse trânsito livre não funcionava. Era a oportunidade de um desses pontos dele esclarecer aqui. Para além dele esclarecer, né, aqui as críticas que ele recebeu, porque todos os candidatos que passaram até o momento fizeram críticas, alguns mais ácidos, outros não, mas também é uma oportunidade que ele furta o ouvinte, o eleitor, de ouvir as explicações dele como gestor, porque ele quer mais 4 anos como prefeito. Se ele quer mais 4 anos, ele tem que dizer, ele tem por obrigação, dever de dizer por que ele quer mais 4 anos, o que foi que ele fez, do que ele prometeu em 2020. Quando a gente sabe que quase metade das promessas não foram cumpridas. Pois é, então, mas ele tem que ter alguma justificativa para dizer. E outras questões pontuais mesmo da administração dele, a quantidade de contratos emergenciais, a licitação. Gente, que fique claro assim pro nosso ouvinte menos informado, que queira desse termo jurídico, que a gente fala de contratos emergenciais, é que pós-pandemia esses contratos sem licitação foram mantidos dentro da administração Eduardo Braide. Exatamente, que deve ser uma exceção, não uma regra. Então tem a contratação dos 18 milhões pela empresa, a empresa foi contratada do ex-assessor dele, tem a questão do transporte público e o subsídio, que é alto, 7,5 milhões por mês, saber o que ele está fazendo para cobrar os empresários, para mudar a realidade do caos
esgoto, transporte público. Tem as acusações que os próprios candidatos fizeram de que existem mais de 10 mil crianças fora da sala de aula em 2024. Tudo isso ele poderia a perda esclarecer. De verba federal que voltou para o governo federal porque creches não foram construídas, como foi levantado. Lembrando que são posicionamentos e acusações dos próprios adversários. Não, uma oportunidade porque elas ficaram lançadas e não vão ter respostas. Pelo menos ele está perdendo essa oportunidade agora. Isso fora outros assuntos, né? Tem a questão do aniversário de São Luís, agora que também está sendo questionado. Está questionado até porque a gente fala de quase 28 milhões de reais para o aniversário de São Luís, quando, por exemplo, a gente tem problemas graves dentro do Socorrão, falta de alimentação para a população que vem do interior e o acompanhante não tem alimentação, falta de vestuário, que é o que a gente tem recebido também muito nas redes sociais, muito pelo WhatsApp da rádio, de reclamações que não tem, por exemplo, lençol para quem está sendo atendido no Socorrão, às vezes em macas, pelos corredores, e era oportunidade de ver o que ele tem para mudar em uma possível próximo mandato de resolver de fato esses problemas. E por que não resolveu? Hoje a gente entrevistou o Eudes Barros, que é prefeito de Raposa. Foi uma das perguntas que mais a gente fez. Mas sim, foram 4 anos, por que não foi resolvido? E ele respondeu de boas. Respondeu segundo o posicionamento dele, apresentou os números, apresentou os avanços. Então não é simplesmente a oportunidade do prefeito se defender. Na verdade eu não vou nem colocar como defesa, mas trazer explicações, na verdade é o que se esperava, e também os ouvintes, explicações sobre esses casos, explicações que seriam bem-vindas, até porque os questionamentos estão aí em aberto, então continuem aberto, explicações, e também pontuar os avanços e os seus feitos, as suas obras. Agora, para além disso, há uma grande contradição por parte do prefeito quando ele deixa de vir, porque em 2016, aqui na Mirante mesmo, várias vezes ele falou, agradeceu, dizendo que era uma oportunidade de ele se apresentar para o eleitor. Ele não tinha tempo de televisão, ele brigou na justiça para conseguir participar do debate. Então, se em 2016 serviu tanto para que ele se apresentasse ao eleitor, a mesma coisa em 2020, porque teve todos os espaços, e disse que estava aqui por respeitar o eleitor, que o eleitor tinha que saber do que os candidatos estavam pensando. Então, nada mais justo ele se manter dessa forma. Por enquanto, ele quase não foi em entrevista nenhuma, não somente aqui, mas em outras emissoras também. Ele enviou uma nota, né, Carla, justificando... Diz que tinham outros compromissos, e a crítica vai exatamente em cima disso, porque como já se sabia que ia ter essa agenda, ele já sabia desde o dia 6 de agosto, então deu muito tempo para ele adaptar toda e qualquer agenda que ele tivesse. Então é difícil para mim acreditar que foi porque ele já tinha compromisso. Para mim é porque ele não quis vir. Seria mais uma desculpa. Mas aí E Carla, a gente opinião pessoal. Ouvinte, são perguntas que obviamente seriam feitas. E se ele vier ao debate, ele vai ouvir. Para trazer essas respostas. Os temas estão aí na imprensa, em todas as plataformas aí da comunicação. Um desses temas é o carro do milhão, que tanto se fala. Então, seria oportunidade de tirar várias dúvidas. Para responder, explicar, porque as perguntas seriam feitas, ele estaria preparado para elas, né? Claro. Ou não, né? Na verdade, são tantas perguntas que 20 minutos não daria. Assim, seria pouco tempo, mas pelo menos de algumas delas a gente poderia ter. A gente tem um carro do milhão, tem várias sérias reclamações sobre SMTT. 20 minutos é muito tempo, daria para explicar todos os temas se fosse de forma direta, objetiva, e daria tempo também para falar, enfim, sobre suas obras, enfim. Mas está aí. Desperdiçou o ouvinte, ele desperdiçou e furtou dos ouvintes a possibilidade de ouvi-lo, já que muito não foi explicado. O do carro do milhão, por exemplo, quando ele acusou o irmão, ele não explicou até hoje por que eles, os irmãos e o pai, que tem o espólio da mãe, nunca tirou o nome da mãe do carro, do Fit preto. Porque a mãe, infelizmente, já faleceu. Isso, há mais de uma década. O carro era no nome dela, o Fit. Continua no Só nome lembrar, dela. e continua. E a Carla fala do espólio, é porque depois da morte da mãe, os bens dela, né, seriam partilhados entre os irmãos e o marido. E aí, por que ainda não foi transferido do nome dela
já para os herdeiros, para quem ficaria. Seria uma boa explicação. É um carro que está sendo usado por toda a família e não se sabe quem foi que apanhou depois do motorista deixar o Clio vermelho com mais de R$1 milhão. O Guilherme Teixeira. Aqui no Renascença, quem foi que estava dirigindo justamente esse Fiat, que era no nome da mãe do prefeito, para apanhá-lo? Quem estava dirigindo? Aliás, são respostas que a polícia precisa dar também. O próprio Brad, em nota, disse que espera celeridade, espera que os culpados sejam responsabilizados e punidos, e também o que nós esperamos, a população, né? Que se deu respostas a tudo isso. Porque ninguém sabe a origem do dinheiro, afinal. Essa é uma resposta, mas essa resposta aí de que por que não tirou o nome da mãe do carro, só a família pode dar. Só a família pode dar. Não, de fato, é isso. Aí não é polícia, não. Não tem que perguntar isso, apesar de ser uma ilegalidade. A polícia tem que cobrar o fato de estar uma ilegalidade. Se não tiver nenhum tipo de impedimento jurídico, que pode estar subjúdice, então seria uma boa explicação a ser dada. Assim como outras situações que a gente fala aqui da creche, vovó, França, tem aniversário de São Luís de todo ano, por que não planejar, por que não fazer uma licitação, por que não ser uma coisa organizada? Porque se a ideia é comemorar, trazer recursos para cá, seria nada melhor do que com 6 meses de antecedência vender essa festa que poderia ser tradicional para os estados mais próximos, para que as pessoas pudessem vir, afinal grudada num feriado. Esse ano não, porque vai ser no fim de semana. Mas quantas vezes não já foram 4 dias seguidos aí de festa? No passado foi uma semana inteira. Aí na Praça Maria Aragão. O valor foi muito alto. Um dos nossos entrevistados aqui pontuou, inclusive, com esses milhões daria para construir tantas creches, que é o que falta, daria para reformar, enfim, fazer as reformas necessárias. Ou seja, muitas escolas. Eram perguntas que ele poderia responder para a gente, né? Isso, e esclarecer para todo mundo, porque agora a gente está fazendo as perguntas de qualquer maneira e ele não está aqui para responder. A gente vai ficar na dúvida. Estamos deixando as perguntas que seriam feitas, obviamente, porque elas precisam ser respondidas, mas estão aí, sem respostas. Mas em respeito aos ouvintes, a gente precisa pontuar os temas que são importantes e que a gente cobraria as respostas, obviamente. Exatamente. Mas infelizmente o prefeito não compareceu. A próxima, hoje ele estaria cedo no Imirante, agora no Jornal da Mira, e agora ele tem participação. Ele tem mais 5 oportunidades de aparecer, de comparecer aqui na Mirante. No J1 primeira edição. Então, primeiro ele vai no Bom Dia Mirante, tá? O espaço já sorteado é dia 11 de setembro, se eu não estou enganada, mas já confirmo já. Depois no JM1. Além disso, tem mais uma rodada na Mirante News, lá também em setembro, e por fim vão ter os 2 debates, o debate do Imirante, ou um só ou 2 debates. O debate do Imirante e da TV, isso. Da TV. É o debate do Imirante e da TV. Vou dizer para vocês aqui que na Mirante News a rodada, só um instante, vou aqui tá aqui. Na TV Mirante no Bom Dia é dia 11 de setembro mesmo. E no JM1 está programado para o dia 23 de setembro também. É isso? É isso. Aí tem mais o debate e tem mais a participação na Mirante News e no debate do Imirante. Tudo programado. Resta saber se vai aparecer em algum, se vai faltar em todos. Até aqui, o Abrindo Verbo é dia 17, que é à tarde, na Mirante News, dia 17 de setembro. Pronto. Bom, tá aqui registrado, infelizmente o prefeito que tenta a reeleição faltou, enviou nota alegando outros compromissos, mesmo que aqui já tenha sido agendado lá no começo do mês. Amanhã, a nossa série de entrevistas com os candidatos a prefeito de São Luís, houve Duarte Júnior do PSB. Encerrando, né? É isso, encerrando, e na segunda-feira a gente retoma a nossa série de entrevistas e começa a ouvir os candidatos a prefeito de São José de Ribamar. A partir da próxima segunda-feira e amanhã, Duarte, aqui no Jornal da Mira. A gente vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho volta do nosso estúdio